Boa noite a todos. Aí, dia 27 de março, 10 horas e 51 minutos, aqui em Criciúma, no centro de Criciúma. Mais ou menos nessa hora aqui, há 19 anos atrás, quem lembra aí, estávamos sobre um furacão, né? Furacão Catarina aí, que chegou aí na nossa costa, mais perto ali de Passo de Torres, a parte da Gaivota ali. Então, acabou sendo histórico, né? Um furacão aí o único furacão aí do extremo, tá na parte sul, né? Do hemisfério sul aqui do Brasil. Então, eu aproveitei agora, né? Agora as informações aí do furacão para eu vou deixar gravado aqui até numa playlist aqui de curiosidades e históricos, né? Então, a gente pode comentar um pouco sobre isso. Ontem à noite, né, do domingo à noite, eu fiz uma live mais falando sobre o furacão mesmo, sobre a minha vivência, de onde que eu estava, né? Se vocês quiserem dar uma conferidinha ali, é só entrar no ao vivo ali do canal. Aí vocês podem ficar sabendo ali onde que eu estava, o que aconteceu, como que eu fui atrás das informações. Então, isso tá lá na live, né, que eu fiz, está gravado lá, né? Também tem uma playlist ali das lives minhas, né? Então, já tem vários locais aí que vocês podem entrar. Então, para quem é novo aí, né, no canal, eu sou o professor Michael Peterson, gosto bastante aí de meteorologia, estudo bastante isso, e eu tenho acompanhado, né, o tempo aí, tudo que acontece aí na região sul-catarinense, Santa Catarina, e às vezes até fora do Brasil aqui, sempre tentando explicar, né, dando as informações e tentando explicar de maneira um pouco mais didática os fenômenos que acontecem ao nosso redor. Solicito, então, né, quem ainda não se inscreveu, vão se inscrevendo aí no canal, vão curtindo, né, isso é bem importante aí pro canal. Bom, pessoal, fazer aqui o compartilhamento da tela, né, compartilhar a tela aqui, e a gente vai vendo o que está acontecendo aqui. Primeiramente, para deixar registrado, né, isso aqui é uma imagem do furacão Catarina chegando bem pertinho da nossa costa, né? Quem estiver assistindo, talvez, aí numa TV, né, dessas TVs Smart, a gente consegue ver aqui, ó, nessa parte superior, a costa já, ó. Então, possivelmente aqui, eu não consigo identificar o que seria ali, né, quais são as cidades que tem ali, mas o furacão, ele tinha aqui um determinado diâmetro, né, um diâmetro aqui, e ele chegou mais nessa parte sul aqui, né, do Balneário Gaivota, Passo de Torres, pegou também Arroio de Silva ali, né, toda essa parte aí, mas esses municípios um pouco mais para cima aqui, ele teve as rajadas de vento e tal, né, mas não foi não foi tão significativo assim como esses municípios mais para o sul aqui. A mesma coisa, eu vou lá para baixo de Torres também, né. Então aqui a gente consegue perceber o olho do furacão bem formadinho, né. Até uma curiosidade, assim, o olho do furacão, quanto mais simétrico ele for, mais formado, né, mais potente é o furacão. Então, lá nos Estados Unidos, o pessoal, né, da Força Aérea Americana lá, eles entram com o avião, né, no olho do furacão para fazer algumas medições, né, eles medem pressão do olho, medem até temperatura e tudo. Então, tem um piloto lá que ele entra no olho do furacão, né? Então, essa é só para a gente ter ideia, né, do tamanho desse olho aí, em alguns casos. Então, esse furacão aqui, no dia lá, ele já estava sendo mapeado, né, pelo Centro de Furacões dos Estados Unidos, e aqui no Brasil, como a gente nunca teve esse fenômeno, o pessoal ficou um pouquinho reticente de alarmar muito a população, né? Então, eu lembro aí do Ronaldo Coutinho aí que começou a dar alguns alertas, né? E outros meteorologistas eles acabaram ficando mais reservados, né? Então,
a gente acompanhou tudo que aconteceu, né? E vocês também podem me falar onde é que vocês estavam, né? Ali no chat depois, onde é que vocês estavam no dia, onde é que vocês, se estavam numa festa, se tiveram que sair da festa ou não, né? Então, isso aí vocês podem ir comentando aí também, certo? Então, a pressão aqui nesse olho aqui foi 972 hectopascais, tá? Então, essa é a pressão que a gente teve aí dentro desse furacão Catarina aí. O normal é 1013, né? Então, a gente tira aí 972 para 1013, essa diferença de pressão é a diferença de pressão que a gente calcula, né? Segundo mecânica dos fluidos, a gente calcula a velocidade dos ventos de acordo com essa diferença de pressão. Então, mais longe do furacão, perto de 1000 e pouco, 1010, 1005, né? E aqui, 972. Então, 30 hectopascais de diferença, isso é muito significativo. A gente teve ventos, ele chegou a ser um furacão categoria 2, aí, quando ele chegou perto da costa, mas logo depois ele já se transformou numa tempestade tropical e rapidamente ele se dissipou, né? Porque o furacão ele precisa da água do mar, né? Ele precisa da água do mar, do vapor da água do mar, senão ele não consegue se sustentar. Então, os furacões lá nos Estados Unidos, a água do mar chega a 36, 37 graus, gerando muito vapor, né? Que é o combustível do furacão. Ele precisa desse vapor dessa água do mar. Então, foi bem assustador mesmo. Eu consegui achar um videozinho aqui para passar para vocês. Na verdade, é um tracking, né? O pessoal pegou de onde é que partiu o furacão. Primeiro, ele era um ciclone extratropical, né? Mais pequenininho, ele se formou perto da costa e depois, olha só o que aconteceu. Eu vou colocar para vocês aqui. O tropical, dia 22, dia 23, ó. Dia 24 ele já começou a virar, ó, dia 24, chegando ele voltou, 25, 26, ó, furacão classe 1. E dia 27, na hora que ele bateu, ó, furacão classe 2 ainda. Aí depois ele virou tempestade subtropical, né? E aqui estão as condições que a gente teve, ó, o pico de vento aqui de 150 milhas por hora, né? 100 milhas por hora. Bom, isso aqui já dá quase, os americanos aí usam, né? Mas é praticamente 180, 190 quilômetros por hora, 972 hectopascais aqui, duração de 222 horas, né? Ele teve de duração. E os prejuízos dão ao redor de 350 milhões de dólares, né? Na época, bastante prejuízo aí na nossa região aqui por causa desse evento. Então, vocês perceberam que ele fez um movimento bem atípico, né? Ele foi para fora da costa, tomou força e voltou e atingiu toda a nossa costa aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui só, como hoje é o dia 27 exatamente, né? Eu vou colocar aqui o sistema de vento e a gente vai perceber uma coisa interessante aqui, ó. A gente está aqui, ó, Porto Alegre, né? Criciúma está mais ou menos por aqui, ali Florianópolis. Então, se a gente for aqui mais ou menos uma linha, ó, a gente está com um ciclone bem longe da costa aqui. Ontem ele estava um pouquinho mais perto, né? A gente percebeu aquele vento um pouco mais friozinho ontem à noite. Então, é ele que está trazendo esse vento um pouco mais fresquinho para a gente aí. Mas ele está se afastando da costa, mas ele é muito gigante, tá? Ele está com 987 de pressão no centro, né? Vocês lembram do furacão Catarina, 972 hectopascais. Então, 987, né? Ele está bem longe da costa. Talvez vai gerar aí alguma agitação um pouco maior aqui no mar, né? Mas é interessante, né? Bem no mesmo dia aí do furacão Catarina, a gente tem esse evento acontecendo aí na nossa região. Então, aquele do furacão Catarina, ele se formou aqui na costa, ele foi para cá, veio, fez a volta e veio e atingiu a parte sul do nosso extremo sul aqui catarinense. Então, em geral, esses ciclones, eles se formam, né, aqui na costa do Uruguai, muitas vezes, aqui na Argentina,
eles vêm costeando aqui a nosso Porto Alegre, aí chegam perto de Criciúma, Laguna, eles fazem assim e vão embora, né? Como está acontecendo com esse ciclone aqui, que agora ele vai indo embora para o alto mar. À medida que o ciclone vai indo embora, ele vai mudando depois o vento, já entrando de nordeste, e a partir aí de quarta-feira a gente já tem um aumento da temperatura aqui na nossa região. Já aproveitando, né, quem estiver assistindo aí a gente já faz uma previsãozinha aí. Então as temperaturas estão amenas aí, 19 graus, ó, 19, né? Na praia um pouquinho mais quente por causa da água do mar, tá 22, 23 graus a água do mar, 21,5 Arroio do Silva, lá, Laguna 23 graus. Então essa é o que a gente tem aí na nossa região. E, e a gente tem então esse histórico aí, né? Resolvi fazer essa apresentação aqui para vocês, né? Para a gente ver o que aconteceu com esse furacão no outro, naquele, naquela fatídica semana, né? Que todo mundo ficou bastante com medo, né? E com razão, porque a gente não tinha muitas informações na época. Os americanos até já estavam sabendo, né? Eles têm mais de 100 anos de monitoramento de furacões, então eles, pela imagem do satélite, eles já sabem se é ou não é. Aqui ainda ficou um bom tempo aí, o pessoal discutindo se era, se não era, mas logo em seguida já teve vários artigos aí da, em revistas de meteorologia, de clima, que já corroboraram que foi classificado como furacão realmente. Então, furacão é um sistema tropical que nesse caso, ele saiu, né, do tropical, entrou no nosso subtropical aqui, depois, e ainda com características tropicais, ou seja, ele estava com ali a parte central do olho, né, estava com o ar quente ali dentro, os ciclones em geral que passam pela nossa região, aqueles que são chamados extratropicais, eles têm o centro ali do olho, né, do ciclone, ele é frio, né? E se ele tem características subtropicais, aí é mais ou menos metade e metade. Então, ele tem uma parte fria e uma parte quente. Então, esse furacão que chegou na costa aqui, ele era extremamente potente mesmo, tá? Chegaram a ventos aí a 200 e poucos quilômetros por hora e muita destruição mesmo. Então, vamos aguardando, né, o que vai acontecer aí, e espero que a gente não tenha notícia de novo, né, de um furacão desse, mas como a natureza está sempre aí, né, ela precisa descarregar a energia, né, que está aí no mar, o mar recebe essa energia toda aí, e ele precisa deslocar essa energia para algum lugar, ele desloca isso primeiramente aí como vapor. Esse vapor, então, depois ele descarrega tudo em cima, em forma de chuva, vento, raio, trovão, né? Então, vai de tudo. Então, no caso do furacão, é mais o vento, né? E mais as chuvas, e depois ainda a ressaca do mar. Então, é uma maneira que o planeta, né? O planeta tem, a natureza tem de ir transformando essas energias e descarregando essas energias todas. Bom, pessoal, é só um vídeo aí informativo, né, só para a gente registrar, né, eu deixo registrado ali como o furacão Catarina, de 19 anos, e a gente vai acompanhando, é lógico que se acontecesse um fenômeno desse agora, né, na nossa região aqui, possivelmente com 6, 7 dias de antecedência, nós já estaríamos monitorando e trabalhando com as informações sobre esse evento. Bom, pessoal, boa noite, né? 11 horas e 5 minutos, e vamos acompanhando sempre as informações aí. Vamos passar agora outono e inverno aí, que sempre tem informações para a gente trabalhar. E uma boa semana a todos, né? Restinho semana aí. Vamos acompanhando o que vai acontecer aí na nossa, na nossa região. Então, deixa eu só... Parando a gravação. Um abraço a todos.